Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula aqui sobre poderes. Onde é que nós estamos aí no nosso estudo? Vamos falar aqui sobre poderes administrativos e abuso de poder, tá? Nós vimos no primeiro dia de aula que uma das funções administrativas é o poder de polícia. Então, hoje, né, o objetivo é estudar todos os poderes. Ao todo, são 6 poderes que formam todos os poderes da administração. Tá? Então, hoje nós vamos aprender que os poderes se dividem em 6 poderes. Então, no primeiro dia de aula, a gente aprendeu sobre o poder de polícia, que é aquele poder que restringe liberdades individuais em prol da coletividade. Lembra da carne estragada? É esse poder aí que nós vamos ver hoje. Tá? Mas nós vamos ver outros importantes também. Um nós acabamos de ver na aula passada. Lembra do poder hierárquico, que tem subordinação? Tá aí, nós vamos ver ele hoje de novo. Por isso que cai tanto em prova. Tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre poderes. O que são poderes? Primeira aula nós falamos. Poderes da administração pública também são conhecidos como prerrogativas da administração pública. E prerrogativas da administração pública estão ligadas a um dos poderes, dos pilares. Lembra dos 2 grandes princípios? Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, lembram? As prerrogativas estão ligadas aqui, ó, à supremacia do interesse público. Ok? Então, lembra aquele grande princípio, né? São os vetores de interpretação aí, as pedras de toque do Celso Antônio. Supremacia são os poderes especiais, são aqueles que colocam, ó, a administração pública acima dos particulares, tá? Então, o que são prerrogativas? Ó? São um conjunto de prerrogativas que conferidos pelo ordenamento jurídico para que, por meio deles, a administração pública possa atingir a sua finalidade. Primeira aula, para que servem os poderes da administração pública? Para garantir o interesse público, para garantir o interesse coletivo. Então, as prerrogativas têm como objetivo, né, buscar o interesse público. E se não buscar o interesse público, lembra o que acontece? Se em vez de buscar o interesse público, buscar o interesse particular, o que eu tenho? Eu tenho um abuso de poder por desvio de finalidade. Então, quando busca aqui um interesse particular. Né? Lembra da primeira aula? Quando, por exemplo, né, aquele nosso prefeito desapropriou determinada terra para passar a obra perto da fazenda dele e com isso valorizar as terras dele. Desvio de finalidade. Tá? Então, quando busca-se o interesse particular em vez do interesse público, nós temos o abuso de poder por desvio da finalidade pública. E o que mais nós vimos no primeiro dia de aula? O abuso de poder é o gênero, do qual tem 2 espécies. O desvio, onde eu tenho um vício na finalidade, e o excesso de poder, que eu tenho um vício na competência. Tá? Então, aqui eu tenho um vício de competência. Lembro do nosso delegado? É o delegado que extrapola suas competências, né? Manda dar uma surra, uma tortura, né, em alguém. Então, vou colocar aqui para vocês lembrarem, né? O excesso de poder, o exemplo é o nosso delegado que manda torturar o preso. Tem um excesso de poder. Então, nós temos um abuso de poder por excesso de poder. Então, o delegado ultrapassou as suas competências. Já no desvio de finalidade, nós temos um vício na finalidade do ato. O ato deixa de atender o interesse público e atende o interesse de algum particular. Tá? Beleza? Então, o nosso estudo aqui nessa primeira parte é saber quais são esses poderes. Tá? Conhecido, então, como poderes deveres, por ao mesmo tempo que a administração pública tem prerrogativas, ela tem o dever de utilizá-lo. O dever, qual é o princípio que eu relacionei a dever? Indisponibilidade do interesse público. Eles andam junto. A supremacia sempre anda junto com a indisponibilidade. Questão que já caiu na FEPES. Tá? Então, eu tenho os poderes, mas também tenho os deveres. Ou seja, se o servidor tem o poder, ele tem que usar o poder. Ele não pode abrir mão. É aquele exemplo que nós demos na aula, se tem um guarda municipal ali na esquina,
passou alguém que é desafeto dele no sinal verde, ele multa. Tem um desvio da finalidade. Ou passou a ex-esposa no sinal verde e ele multa igual. Desvio da finalidade. Tá? Então ele não... Ou, por exemplo, passou um amigo muito importante no sinal vermelho e ele deixa de multar. Isso aí está lesando o dever de agir. Está lesando a indisponibilidade do interesse público. Primeira aula. Então, esses poderes vão encaixando com tudo aquilo que a gente está entendendo. Tá? A administração pública pode abrir mão desses poderes? Não. Eles não são renunciáveis, eles são irrenunciáveis. Significa que a administração pública não abre mão desses poderes. Tá? Isso é um exemplo aí que a gente viu. Nós vimos que existe, então, o abuso, que pode ser por desvio ou por excesso. E quando ocorre um desvio ou excesso, nós temos aí uma ilegalidade que cabe ao Poder Judiciário analisar. Então, vamos pegar os dois exemplos. O prefeito aí que desvia para valorizar suas terras praticou uma improbidade. O delegado que agiu com excesso praticou uma ilegalidade. Então, cabe ao Poder Judiciário analisar. Beleza? Vamos adiante. Então, agora nós vamos adentrar as espécies de poderes. A primeira espécie nós já vimos. O que é o poder hierárquico? É o poder que a administração pública tem, de organizar a sua estrutura. Aula passada. Lembra lá? Administração direta, indireta, é esse poder. O poder hierárquico nada mais é do poder de organizar a administração pública. No poder hierárquico, tinha subordinação? Quem está acima, né, manda quem está abaixo. Então, existe aqui, relações de coordenação e de subordinação. Então, quem está acima manda quem está abaixo. Tá? Então, o poder hierárquico nada mais é que o poder utilizado para organizar a estrutura da administração. Ou seja, existe relações de coordenação e de subordinação. Tá? Então, aqui vamos pegar aqui o governador, está acima dos secretários, que estão acima dos diretores, que estão acima dos gerentes, que estão acima, né, dos demais servidores. Tá? Existe uma hierarquia, uma subordinação. Beleza? Vamos lá, então. O que significa o poder hierárquico, então? É o poder de fixar as competências dos órgãos e dos servidores. Então, dentro dessa estrutura aqui, cada órgão tem uma competência. Então, tem Secretaria de Segurança, Saúde, Educação. Então, dentro dessa estrutura, terão competências e terão servidores de carreiras organizados em cada uma delas. Então, por exemplo, o DEAP vai estar numa secretaria. Tá? A PM em outra, a Fazenda em outra, a Educação em outra. Terão as secretarias com as suas funções, com as suas competências. Beleza? Vamos lá. Essa questão cai na prova da FEPES bastante. Esse poder hierárquico de organizar a sua estrutura, ele é um poder interno da própria administração ou ele é externo? Interno. Então, questão importante. No poder hierárquico existe subordinação e ele é interno. E a doutrina diz que ele é permanente. Porque não é toda hora que fica alterando a estrutura da administração. Então, ele tende a ser permanente. E o conceito dele é esse aqui, Conceito de poder hierárquico é o poder de organizar a estrutura. Como assim, professor? Esse desenho aqui, organizar a estrutura, tá? Agora, vamos para uma questão de prova da FEPES. Que institutos estão relacionados ao poder hierárquico? São 2 institutos. O poder, ele é irrenunciável. Só que existem exceções. Existe a chamada delegação de competências e a chamada avocação de competências. Uma competência de um órgão pode ser delegada a outro órgão. Uma competência de um órgão pode ser avocada para outro órgão. Então, olha só a estrutura aqui. Quando que eu tenho a delegação? Quando um órgão superior passa as suas competências para um órgão inferior. Eu tenho delegação. Ok? Pode ser um superior hierárquico passando um processo para um inferior hierárquico. Quando que eu tenho avocação? É o contrário. Quando um superior hierárquico traz para si algo que estava abaixo. Exemplo, um processo muito complexo que o servidor que está aqui embaixo não está dando conta.
o órgão superior pode avocar o processo. Então, ó, delegar, passar para baixo. Avocar, trazer para cima. Ok? A questão da FEPES, o que ela cobra? Ela vai fazer a seguinte pergunta. Olha só, preste atenção no que eu vou perguntar agora. Essa é a questão da FEPES. Os institutos da delegação e da avocação estão relacionados ao poder disciplinar. Certo ou errado? Poder hierárquico. Tá? Então, delegação e avocação está relacionado ao poder hierárquico. É essa a questão da prova da FEPES. Então, vou botar aqui mais 2 gaivotas aqui. São as questões da prova da FEPES. Tá? É isso aí. Então, o que ela vai fazer? Ela vai misturar, dizer que delegação e avocação é de outro poder. Não, é do poder hierárquico. É o poder de organizar a estrutura. Beleza? Então, basicamente, hierarquia, organização. Fechou? Ok. Vamos relembrar a aula passada. O controle da direta sobre a indireta é finalístico? É hierárquico. O controle da direta sobre a indireta é hierárquico? Não, é finalístico. Tá? É isso que eu quero que vocês memorizem. Tá? Então, da direta, na desconcentração, hierárquico, da direta para indireta, finalístico. É isso aí. Pessoal, depois que começa a repetir, parece brincadeira, tá? E é isso que a FEPES cobra, tá? Vamos lá, então. Sobre o poder hierárquico, eu vou um pouquinho mais avançado e trago as exceções de delegação. O que eu não posso delegar? Tá? A FEPES ainda não cobrou isso. Tá? O que eu não posso delegar? Eu não posso delegar competências que são exclusivas. Exemplo, existe lá na Polícia Civil competências que são do delegado. Existe competências que são do agente. E tem competências que não podem passar do delegado para o agente, que são competências da autoridade policial. Exemplo, questões de prisão. Então, pode, por exemplo, o delegado estar em casa e dizer o seguinte, ó, assina para mim aí o ato de prisão. Não. Atos de competência exclusiva são indelegáveis. Então, não pode delegar. Agora, vamos lá. Se eu delegar algo que é de competência exclusiva, vamos lá, ó, autotutela. Tá aqui o delegado, ligou lá pro agente, né? Ó, assina aí para mim essa prisão. Esse ato pode ser convalidado ou não? Não, porque é competência exclusiva. Então o ato é ilegal, o ato é nulo. Se fosse uma questão de competência não exclusiva, eu poderia aproveitar. Exemplo, aqui no primeiro andar tem o Ministério Público Federal. Tem carreira de técnico e carreira de analista. O técnico faz a mesma coisa que o analista e o analista faz a mesma coisa que o técnico. O que muda? O salário. Então são competências que se misturam, não são exclusivas. Agora tem o procurador da República, que tem a competência exclusiva dele e que não se delega aos técnicos nem aos analistas. Tá? Então essa é a diferença que vocês têm que saber. Competências exclusivas não pode delegar. Tá? E se delegar, não aproveita, não faz a convalidação do ato. Essa já é a explicação da convalidação, tá? Que a gente vai ver na aula de atos. Outra questão importante. Eu posso delegar a edição... Vamos pegar o seguinte. Quem edita decretos? Quem edita decretos? Isso. Quem edita decretos é o chefe do Poder Executivo. Ele pode delegar essa competência? Em regra, não. Tá? Existe uma única exceção aqui no decreto autônomo, as bancas nem cobram, tá? Só bancas mais avançadas. Questões de juiz, procurador, às vezes eles cobram isso. Mas fora isso não, tá? Tá lá no artigo 84, no parágrafo único. Mas vejam bem o seguinte, o decreto é editado pelo chefe do poder, certo? O governador, o prefeito. Ele pode dizer que para um secretário fazer o decreto? Não. Porque a edição de ato normativo é do prefeito. É do presidente, é do chefe. Sempre do chefe, então não pode delegar. E o terceiro exemplo que não posso delegar é o seguinte. Olha só. O colega aqui é a primeira instância administrativa. Tá? Vamos pensar aqui que ele julgou um PAD. Ele julgou o PAD. Tá? Eu posso entrar com recurso do que ele julgou?
Sim ou não? Sim. Como é que se chama o nome desse recurso? Pedido de reconsideração. Tá? O pedido de reconsideração é sempre para quem decidiu. Então, reconsidere o meu ato, a tua decisão. Ele vai dizer o seguinte: não vou reconsiderar. O que ele vai fazer? Ele encaminha a decisão para a autoridade superior. Tá? Então, saiu da primeira instância, foi para a autoridade superior. Essa autoridade superior pode devolver o processo para ele e dizer o seguinte: julga aí tu? Não, porque daí não vai mudar a decisão. Então, a decisão de recurso não pode ser delegada. Se ele é o superior, ele não pode dizer para ele julgar, porque ele já julgou. Então, decisão de recursos administrativos são indelegáveis. Tá? Entenderam isso? Porque senão não muda a decisão. E faz parte do controle. É um controle administrativo, que a gente viu na aula passada. O superior sempre faz o controle do subalterno. Num processo, por exemplo. Tá? Uma revisão processual nada mais é que um controle do processo. Tá? Beleza, então isso é muito avançado para a FEPESE, mas eu quero que você saiba que a delegação e a vocação fazem parte do poder hierárquico. Fechou? Vamos para o segundo. O que é o poder disciplinar? É o poder que a administração pública tem de aplicar sanções aos servidores. Tá? Então, a regra do poder disciplinar, lembra lá da PM, disciplina. Quais são as bases das polícias militares e das Forças Armadas? Hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina. Né? Então, se nós pegar, associar aí com as Forças Armadas, os militares, hierarquia e disciplina. Por que hierarquia e disciplina? Hierarquia, e quem está acima aplica a disciplina em quem está abaixo. Tá? Então, hierarquia e disciplina. Mas vamos pensar, o que é o poder disciplinar? É o poder de sancionar. Quem? O servidor. E a administração pode sancionar um particular através da disciplina. O professor André, que não é servidor do município de Chapecó, posso sofrer uma disciplina, uma sanção disciplinar do prefeito de Chapecó? O que vocês acham? Não. Eu não tenho vínculo nenhum com ele. Ele não pode me aplicar nenhuma sanção. Pelo poder disciplinar, tá? Agora vamos pegar o seguinte. As concessionárias de Chapecó, a Caiuá, a Tiquim, a Expresso, podem sofrer uma sanção do prefeito? Sim, porque são agentes delegatários. Então, contratados por licitação e delegatários podem sofrer sanções. Os contratados está na lei de licitação, artigo 58, e os delegatários na lei de concessão, que eles podem sofrer sanções. É uma exceção. Então, olha só, como é exceção, tem que ter muito cuidado. A FEPESE é uma banca previsível. Se ela não trouxe exceção, ela está falando sempre da regra. Então, olha a pergunta que eu vou fazer agora. Pode o ente federativo usar o poder disciplinar para sancionar um particular? Não. Porque eu perguntei a regra. E é assim que a FEPESE faz. Mas tem exceção. Eu falei de exceção? Não. Então a FEPESE não. Quando ela quer exceção, ela tem que dizer. Então, se ela dizer o seguinte: pode o poder público, através do poder disciplinar, sancionar um particular que tem um vínculo com a administração pública. Aí pode. Certo? Por quê? Porque aqui tem um contrato entre a administração e o particular. E se tem um contrato, tem cláusulas exorbitantes nos contratos. Tá? Então aqui, na administração, o particular em si tem um contrato, por isso que ele pode ser sancionado. Então, por exemplo, se uma concessionária aí começa a ser relapsa na prestação do serviço, ou uma empresa contratada fazer uma obra, a administração pode multar, pode cobrar, pode fazer sanções, tá? Inclusive tem o fiscal de obras, né? Que é o artigo 70 lá da lei de licitações. Tem o chamado fiscal de obras. Fechou? Então eu quero que vocês cuidem muito isso. Agora eu vou fazer uma questão da FEPESE, respira fundo. Vamos lá. Questão da FEPESE. O poder disciplinar, o poder da administração de sancionar os servidores está relacionado diretamente ao poder hierárquico.
Olha as maldades da FEPES. Ela faz essa pergunta, ó. O poder de sancionar um servidor está relacionado diretamente ao poder hierárquico. Não. É ao poder disciplinar. Agora, vamos fazer a segunda pergunta. O poder de punir um servidor está relacionado indiretamente ao poder hierárquico. Aí sim. Por quê? Porque o superior, né, pune quem está abaixo. Tá? Então essa frase está aqui, ó. Onde é que eu botei? Aqui, ó. Ele é uma consequência do poder hierárquico. Por quê? Porque a disciplina é sempre de cima para baixo. Então eu olho a hierarquia e vejo quem que pode aplicar a disciplina em quem. Então é sempre quem está acima aplica quem está abaixo. Mas o poder de punir é o disciplinar, não é o hierárquico. Certo? Entenderam? Isso é importante, tá? Vamos pegar aí uma estrutura da PM, por exemplo. Tem o coronel, tem o capitão, tem o tenente, tem o sargento, tem o soldado. Tá? Como é que eu olho? Eu olho de cima para baixo, hierarquia. Mas qual é o poder? É o disciplinar. Tá? Beleza? Então cuidado com isso daí, que é maldadezinha da banca. Tem como característica também ser um poder interno. Por quê? Que aplica para os servidores, com exceção do particular, que tem um vínculo, o delegatário ou também chamado de contratado. Tem diferença entre o contratado e o delegatário? O delegatário é concessão, permissão e autorização. O contratado é aquele que faz uma licitação. Exemplo, uma empresa terceirizada da prefeitura, uma empresa que faz obras, uma empresa que fornece um produto, aí é um contratado, tá? Pessoal, outra característica do disciplinar, ele não é permanente. Porque eu só vou ter esse disciplinar se alguém fez alguma coisa errada. Por exemplo, quando eu abri um PAD. Então não é toda hora que tem poder disciplinar, é só quando algo deu errado. Tá? Quando alguém saiu da linha. E ele é vinculado ou discricionário? Aí tem que analisar. Por quê? Ó, ele é discricionário na escolha da punição. Agora, o prefeito pode deixar de punir? Não, então ele é vinculado no dever de punir. O prefeito se deparou com uma irregularidade, ele não pode arquivar. Ele tem que apurar. Depois de apurados os fatos, ele pode arquivar. Mas não pode, né, de início, sem apurar, porque ele tem um dever. Ele representa o povo. E ele tem o dever de agir. Agora, a escolha da punição é discricionária. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração. Lembra o caso do pai que levou o computador para casa? Computador estragado, velho lá que nem usar. Eu preciso analisar os antecedentes do servidor. Eu preciso analisar o dano que ele causou. Tá? Então tudo tem que ser analisado para punir. Então é discricionário. Certo? Vamos lá adiante. O que precisa saber basicamente para a prova da FEPES? Disciplinar, sanção dos servidores. Certo? Disciplinar, sanção dos servidores. Vou botar um asterisco aqui, aquilo que mais cai na prova. Tá? Vamos lá para o próximo. Esse, pessoal, nossa, esse é muito importante. Esse afeta a nossa vida diariamente. Lembra lá o primeiro dia de aula, o professor André contou, né, que comeu o bichinho da carne estragada? É o poder o quê? É o poder de polícia. Toda vez que, por exemplo, um mercado vende uma carne estragada, uma farmácia vende um produto vencido, um mercado vende um produto vencido, o poder de fiscalização é o poder de polícia. É o poder que a administração tem de limitar as nossas liberdades individuais em prol da coletividade. Inclusive, essa é a frase que a FEPES adora, tá? Eu até coloquei aqui, ó. O poder de polícia é o poder que a administração tem, ó, de restrição das liberdades em proteção do interesse público. Essa é a frase que a FEPES usa. Então lembre do professor André, né? A carne lá, ó, é proteção do interesse público e limitação das individualidades, das liberdades. O restaurante pode vender carne, agora em nenhum momento estragada. O mercado pode vender produtos menos vencidos e estragados. Tá? Então a liberdade dele para na lei. Ok? Agora vamos lá. A quem que se aplica o poder de polícia? Aos servidores
ou aos particulares? Aos particulares. Então, outra questão importante aqui, ó. Exemplo, aqui em Chapecó nós temos a legislação municipal que tem que fazer a calçada ali com a acessibilidade das pessoas com deficiência. Se a pessoa deixa de fazer a calçada, ela vai sofrer uma sanção, vai sofrer multas, né? Por quê? Porque a administração está usando o poder de polícia. Entre o meu interesse da minha propriedade e o interesse coletivo dos deficientes, prevalece o deles. Por isso que tem que adaptar as calçadas para aquilo que está previsto na lei. Poder de polícia. Tá? Então, poder de polícia está relacionado à supremacia do interesse público. Ele é uma sanção prevista em lei aplicada ao particular. Exemplo, uma multa por deixar de fazer a calçada, embargar uma obra, apreender mercadorias vencidas, apreender mercadorias estragadas. Tá? São exemplos. Tá? Então, imagina um restaurante aí que vende um monte de comida estragada. Causa aí um monte de problema de saúde. Pode ir lá embargar o estabelecimento até que ele se adeque, né, à legislação. Tá? Então, ele é um poder de fiscalização da administração pública. Tá? Muito importante isso. Coloquei um conceito ali, ó. É o poder conferido ao agente público para condicionar, limitar, restringir o uso de bens, direitos e atividades. Direito da liberdade, de propriedade, do exercício de uma atividade particular, adequando ao interesse público. Certo? Por exemplo, vamos pensar o seguinte. Imagine que o Temes aqui resolve dar um treinamento militar também. E aí eu começo a expor aí vocês a um campo militar, onde vai ter barro, onde vai ter um monte de situação dessas. Né? Provavelmente vai sofrer uma sanção. Tá? Por quê? Porque não pode expor as pessoas se tu não é uma da atividade militar. Né? Então, quando vocês forem para o campo, lá numa atividade militar, não é militar, mas é do DEAP, né? Vocês vão fazer alguns treinamentos e esses treinamentos vão ser supervisionados por uma equipe, vai ter, né, às vezes apoio de saúde, para justamente não colocar em risco as pessoas. Tá? Então, vejam bem, o poder de polícia ele está relacionado à supremacia. Tá? E outra coisa que vocês têm que cuidar. Poder de polícia não se confunde com poder de polícia militar ou de polícia judiciária. Tá? Uma coisa é polícia, outra coisa é poder de polícia. Tá? Vamos lá. Quais são os atributos do poder de polícia? Primeiro atributo do poder de polícia, ele é discricionário. Por que discricionário? Porque o prefeito escolhe a hora que vai fiscalizar. É discricionário em relação ao modo de atuação. Então, que hora que a prefeitura vai lá fiscalizar o mercado que vende carne estragada? A hora que ela achar melhor. Que hora que a polícia ambiental vai fiscalizar quem está colocando rede no rio na época da produção dos peixes? É a polícia, é discricionário. Ok? Agora, o que mais nós temos que saber? Ele é discricionário com uma única exceção. Qual é uma única exceção que eu pedi para vocês lembrar que é vinculado? A licença. A licença, pessoal, ela é vinculada. Tá? Então, cuidado, porque a licença, ela é vinculada. É a exceção que eu pedi para vocês memorizar. A licença é um ato vinculado. Fora a licença, todos os demais atos de poder de polícia são discricionários. Tá? O que mais que nós temos como atributos do poder de polícia? A prefeitura de Chapecó, para apreender aquelas mercadorias estragadas, ela precisa pedir autorização judicial? Não, ela tem a auto-executoriedade. Tá? Então, outro atributo da prefeitura, né, do ente federativo, é auto-executoriedade, ou seja, independe do poder judiciário. Eu não preciso ter uma decisão judicial. Outra característica, ele é imperativo. Eu preciso ouvir as justificativas da outra parte. Por que ele vendeu carne estragada? Depois ele que recorra para aprovar isso. Agora, a administração vai apreender as mercadorias estragadas. Se elas estão fora do prazo, estão com os animais lá junto à carne, né? Ela vai aprender. Tá? Assim como, por exemplo, alguém que constrói uma obra irregular. Tá? Então, ela vai embargar a obra. Depois, né, a pessoa pode buscar o Poder Judiciário, né, por uma garantia, mas não quer dizer que a administração não vai atuar.
Então, a administração, ó, ela independe da vontade do particular. Ah, eu não quero fazer a calçada. Tô nem aí, multa. Entenderam? É assim que ela vai agir. Tá na lei, tu não fez, multa. É assim que vai acontecer. Por quê? Porque tem que cumprir o que está na lei. Tá? Simples assim. Vamos lá. Ele é imperativo e ele é coercitivo. Exemplo. Pode o poder de polícia utilizar a força policial como apoio da prefeitura para, por exemplo, demolir uma obra. Quem lembra ali na Nereu Ramos, onde tinha aquelas camelôs no terreno da escola ali, Marechal? O que aconteceu? A prefeitura foi lá com as máquinas e tirou, né, os camelôs dali, com o apoio da polícia militar, uma força coercitiva. Tá? Então, coercibilidade é outro exemplo. Tá? Onde é que nós temos coercibilidade? Com o uso da força e também, por exemplo, com a aplicação de multas. Multas, pessoal, são coercitivas, não são? Quando dói no bolso, a gente não se mexe? Né? Então, multas são grandes exemplos do poder de polícia. Tá? Vamos lá, então. Pessoal, agora vamos entrar numa questão mais polêmica. Quem que pode aplicar poder de polícia? Vamos lá, pegando aí o primeiro, segundo, terceiro e quarto dia de aula. Pessoas jurídicas de direito público têm poderes. Pessoas jurídicas de direito privado não têm poderes. Certo? O STF já se manifestou assim. Quem é de direito público tem poderes. Tem poder de polícia. Ok? Então, uma autarquia tem poder de polícia? Sim ou não? Sim, porque é de direito público. Uma empresa pública tem poder de polícia? Não. Tá? Então, vamos lá agora. O Conselho Federal de Medicina, ele é assim ou ele é assim? Ele tem poder de polícia de fiscalizar os médicos? A OAB tem poder de polícia para fiscalizar os advogados? Sim. Tá? Embora a OAB não seja autarquia, a única exceção. Mas tem poder de polícia, porque ela é sui generis. Tá? Então vejam bem, o STF se entendeu o seguinte: quem é de direito público tem poderes. Quem é de direito privado não tem poderes. Agora eu vou entrar na polêmica. Então vocês me expliquem como é que a Caiuá, que é a concessionária que cuida dos estacionamentos, nos aplica multa, que é um particular. Ela não aplica o poder de polícia. Ela é uma das fases do poder de polícia. Então o STF, para entrar nessa discussão, por exemplo, a primeira discussão que chegou no STF era o seguinte: um pardal instalado numa rua, ele tem o poder para me multar? Quem que instalou o pardal? Foi uma empresa, certo? Mas quem tem o poder de multa? O município. Né? O município é o fiscal ali do trânsito municipal. Então, quem aplica a multa é o município, é quem tem o poder de polícia. Aqui em Chapecó, o trânsito, né? Quem organiza ali o estacionamento. A Caiuá, que é a concessionária, ela tira uma foto que tu está irregular no estacionamento, mas quem te multa são os guardas, não são os guardas, são os agentes de trânsito do município de Chapecó. Lá dentro do município de Chapecó. Certo? Então, o poder de polícia nunca está na mão de um particular. Isso é muito polêmico, por exemplo. Por quê? Porque quando é uma máquina aferida pelo Inmetro, não tem discussão. Agora, quando é um trabalhador, ele pode, em vez de multar A, multar B e deixar de multar C? Sim, por quê? Porque ele não tem poder. Ele não é um servidor. Servidor pode abrir mão de multar? Não, por quê? Porque o servidor tem prerrogativas e também tem deveres. Agora, aquela pessoa contratada ali, que é um particular, ela sofre os poderes da administração, a indisponibilidade do interesse público, a supremacia do interesse público? Não, ela é um particular. Então, essa é a grande discussão que se faz. Mas o que o STF, para resolver a polêmica, fez? Ele fez o seguinte: a parte administrativa de fiscalização pode ser delegada a um particular. Mas quem multa é o ente. Por isso que a Caiuá tira uma foto do nosso estacionamento e converte isso numa multa se eu não pagar em tantos dias. Certo? Então, quem multou, na verdade, foi a prefeitura e não o particular. Tá? Só para vocês saberem isso. Isso aí está aqui. Ó.
Tá? Então, a parte de fiscalização pode ser delegada a um particular, uma concessionária. Mas a aplicação da multa é sempre o ente. É sempre quem tem poder de polícia. Tá bom? Isso é bem avançado. A FEPESE, só para vocês terem uma ideia, ela não chegou nessa tela aqui. Eu coloco essa tela porque é uma decisão da STF e porque muitos alunos às vezes perguntam, professor, como é que a CAIUA me multa? Ela te multa porque ela está na letra C. Mas quem te multou foi a letra D. Entenderam? Ela tirou a foto, mandou para a prefeitura e a prefeitura te multou. Ok? Beleza? Vamos lá então. Próximo poder. Oi? Vem a notificação para que tu tantos dias tu pague. Aí vira uma multa, mas quem aplica a multa é a prefeitura. Tá? Não é o particular. Próximo poder. Poder normativo. O que é o poder normativo? É o poder também regulamentar, que é o poder de edição de atos normativos. O poder normativo é o poder de edição de atos normativos. Ok? Pessoal, concentra aí, ó. Concentra aí, ó. Poder normativo ou poder regulamentar é o poder de editar atos. Fechou? Quem que edita atos? A colega fez a pergunta excelente. Quem edita atos é o chefe do poder executivo. E isso é indelegável. Certo? Foi o exemplo de que não é delegado esse ato. Tá? Que tipos de decretos nós aprendemos? 2. O decreto regulamentar, que é aquele caso que só regulamenta a lei. E o decreto autônomo, que é quando eu vou extinguir cargos vagos ou organizar a administração sem extinguir ou criar órgãos ou aumentar despesa. Tá? Beleza. O que nós temos que saber para a prova da FEPESE? Essa maldadezinha aqui, ó. Para a prova da FEPESE, eu preciso saber que característica tem o ato normativo. Então, olha só. Isso aqui vai complementar com a aula de atos. Por exemplo, quando eu pego um decreto da prefeitura, digamos um decreto aí sobre a questão tributária ou a questão de cidades, ou a questão aí de urbanização. Esse decreto, ele é feito para o professor André, para os alunos do TEMES, ou ele é feito de forma geral, para todos os habitantes do município de Chapecó? Ele é sempre geral, tá? O ato normativo, ele é um ato que ele é geral. A característica dele é ser geral. Sabe o que a FEPESE vai dizer? Que o ato normativo é um ato individual. Aqui está o erro da FEPESE. E o segundo erro que a FEPESE faz é o seguinte: o ato normativo ele é um ato concreto. Não, ele é um ato abstrato. Como assim, professor? A lei não diz que o fulano de tal que mora no número tal da rua tal não pode construir. Ele diz assim, ó, qualquer pessoa que tem um imóvel em tantos quilômetros do aeroporto de Chapecó não pode pavimentar mais que 4 andares. Ele é geral e é abstrato. Eu não entro no caso concreto. Tá? Então, um ato normativo ele é sempre geral e é abstrato. Eu não sei o que vai acontecer ainda. Se a pessoa construiu, ela violou o ato normativo. Entenderam? Só que a FEPESE ela faz maldade. Ela diz assim, ó, que o ato normativo ele é individual e ele é concreto. Está aqui o erro. Ele é geral e ele é abstrato. Então eu vou botar aqui, ó, FEPESE. A FEPESE faz essa maldade aqui, ó. Certo? Então não caio nessa charadinha dela aqui. É só isso que ela vai fazer. Essa charadinha. Imagina, eu perco horas e horas e horas de estudo e caio numa charadinha dessa aqui. Não dá para perder, não dá para perder, tá? Vamos lá. Os últimos 2 poderes nós já vimos. Poder vinculado, poder discricionário. O que está relacionado aqui ao princípio da autotutela. Tutela. Que é o poder de rever os seus atos. Então, é o poder que a administração tem de revisar os seus atos. Como é que ela revisa os atos? Através de anulação ou revogação. Quando o ato é ilegal, a administração usa anulação, efeito ex
tunc. Quem que pode anular um ato? A administração ou o poder judiciário. Quando é um ato discricionário, é aquele que tem uma margem de escolha. Então, vamos acrescentar aqui, né? No ato discricionário, é aquele que tem a margem de escolha. No ato vinculado, não há margem. Vamos lá. Quais são os dois atos que eu pedi para memorizar que são vinculados? Quais são os dois exemplos que eu pedi para memorizar? Um já está no quadro aqui. Licenças. Vamos lá. O outro qual é? Aposentadoria compulsória. Olha só como vai afunilando e vai ficando pequena a matéria. Não é muita coisa, tá? Se eu pegar todo o direito administrativo, dá 10 mapas mentais. Olha só. Poder vinculado, não há margem. Poder discricionário, a margem da escolha. Exemplo aqui que nós falamos, a autorização do uso da rua. Lembra do padre? O padre vai lá, pede autorização, é discricionário. Tá? Margem da escolha. Agora, atos discricionários é questão de mérito. É questão de conveniência ou oportunidade. Lembra do padre? É conveniente fazer a festa no mesmo dia? É oportuno? Aí o que acontece? Questões de mérito, eu vou fazer a revogação. Efeito ex nunc ou ex tunc? Ex nunc, é para frente. Tá? Faça o desenho aí, ó, para vocês lembrar. Ó. Fez o ato, vou revogar o ato, eu revogo para frente. Agora, na anulação, eu fiz o ato é ilegal, o efeito é para trás. Ok? Fechou? Ex tunc, ex nunc. Poder judiciário pode revogar o ato? Poder judiciário pode revogar o ato? Não. Poder judiciário não revoga. Poder judiciário apenas pode anular quando o ato é ilegal. Tá? Então, o judiciário é só questão de legalidade. Controle externo de legalidade. Tá? Veja como funilou, né? Tá? É isso aqui o que é poder vinculado, isso aqui é poder disciplinar. Tá? Desculpa, poder discricionário. Ok. Então, vamos embora. Então, aqui, ó, poder vinculado, quando a lei atribui determinada competência, definindo todos os aspectos de conduta, de modo que o administrador não tem margem de escolha. Ato vinculado. Agora, o ato discricionário, ó, quando o legislador atribui uma competência à administração, reservando uma margem de liberdade, ou seja, um juízo de conveniência e oportunidade ou um mérito. O que é a margem? A margem nada mais é que o mérito. Tá? A margem da escolha é o que é o mérito, é o que ele escolhe. Tá? Lembra como assim, professor? Lembra do prefeito. O padre foi lá, pediu a rua. Ele que escolhe. Tem o mérito dele, tá? Beleza. Atos vinculados não tem discricionariedade, né? Então não tem margem de escolha. Lembra quando você fizer 18 anos, tirar a carteira, daí não tem margem de escolha, é vinculado. Tá? Beleza? Vamos lá então. Aqui eu coloquei uma tela só para vocês revisarem aquela primeira aula. Abuso de poder é o gênero que tem o desvio e o excesso. Certo? O desvio é quando não atinge interesse público, o excesso quando extrapola a competência. É o delegado e é o prefeito. Tá? Memorizou o exemplo, associou várias coisas. Pessoal, uma dica importante. Quem estuda em voz baixa, aprenda a estudar em voz alta. Por quê? Porque vocês estão usando outra área do cérebro. Então, o que vocês fazem? Vocês fazem o fichamento, terminou de fichar, levanta de pé, tá? Esqueça a família de vocês. Tá? Diga em casa que vocês a partir de agora estão meio loucos, tá? Que é assim mesmo. Levantem, não fiquem sentados, principalmente onde está difícil de memorizar. Levantem de pé, lembrem da postura. Levantem de pé e agora vocês vão dar a aula. Pegue o resumo, olhe o mapa e imaginem que vocês estão explicando aquilo ali, em voz alta para alguém. Vocês vão estar memorizando muito mais do que tivesse sentado apenas lendo. Ok? Então, postura, levanta e dá uma aula daquilo ali. Pode estar olhando? Pode estar olhando. O professor está olhando. Ó. Eu estou olhando o meu mapa, eu estou olhando o meu slide, mas eu estou falando. Por que eu estou buscando da memória aquilo que eu já tenho?
Mas se eu fosse só buscar da memória, seria muito mais difícil. Até para não se perder num roteiro. Façam a mesma coisa. Tem um mapa na mão, levanta e começa a explicar o que vocês aprenderam. Aí vocês vão ver que vocês vão memorizar muito mais. É a forma mais fácil, mais rápida que tem de memorizar alguma coisa. É ensinar. E se ensinar para outra pessoa, melhor. Pode ser até o cachorro em casa, tá? Mas ensine. Beleza? Se ele vai concordar com você, deve ser melhor, tá? Certo? Então, pessoal, vamos agora encerrar aqui para nós fazermos as questões de prova sobre esse assunto.